Eu tenho a honra de presidir a mesa e saudar a todos os integrantes aqui, na pessoa da desembargadora Simone Schreiber, do desembargador federal Rogério Favretto, da minha colega e amiga do IDP Carolina Costa, também do nosso colega e amigo Alaor Leite, do Flávio Jardim, do Pablo Domingues. Vou ser muito sucinto e rápido para não apresentar o currículo de todos, porque nós temos uma limitação de tempo, né, inclusive imposta aqui pela coordenação do evento. Com isso também eu quero agradecer o convite honroso que me foi feito pelo Sidney Gonzalez, da FGV, para presidir essa mesa, parabenizar os organizadores do evento, IDP, a Faculdade de Direito de Lisboa e a FGV. E, sem mais, também agradecer o auditório lotado, com bastante gente, a presença de todos queridos amigos aqui, no qual eu faço também uma homenagem especial a um querido amigo, colega e irmão, que é o Antônio Gavazzoni, e assim eu saúdo todos, e o Jorge Abud, que é meu irmão de advocacia e de pareceres, no qual eu saúdo todos os demais participantes. Então, sem mais delongas, de imediato, esse tema me é muito caro, eu e a desembargadora Simone já compartilhamos uma mesa sobre o juiz de garantias e discutimos muito sobre a implementação e a votação do Supremo, e não chegamos a um denominador comum, porque o ministro Alexandre já tinha proferido seu voto, né, desembargadora? Mas vamos lá. Então, dando início, saúdo também aqui o Cacai, que chegou agora, obrigado pela presença. Então, passo de imediato a palavra à desembargadora Simone Schreiber. Alô, alô. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Agradeço muito o convite para integrar esse fórum, para participar desse fórum nessa mesa, desse tema tão importante, tão palpitante para a gente da área criminal, que é o juiz das garantias. Agradeço ao ministro Gilmar Ferreira Mendes e ao professor Sidney Gonzalez pelo convite. Eu vou ler o texto, vou tentar ler no modo 2.0 do WhatsApp, para não passar meu tempo, como já me orientaram aqui, sob a condução muito rigorosa do professor André, e também cumprimentando todos os integrantes da mesa, desculpa não nominar cada um. O microsistema do juiz das garantias foi introduzido pela Lei 13.964 de 2019 no Código de Processo Penal, com a promessa de aperfeiçoar nosso sistema de justiça criminal no sentido de fortalecer a imparcialidade judicial e a paridade de armas no processo penal. Apesar disso, provocou forte e imediata reação no seio do Poder Judiciário e teve sua constitucionalidade questionada pelas duas maiores associações de magistrados do país, a AMB e a AJUF, na ADI 6298. Como todos sabemos, o relator, ministro Luiz Fux, exarou nessas ADIs uma decisão monocrática em janeiro de 2020, suspendendo a entrada em vigor do juiz das garantias por mais de 3 anos. E, em julgamento concluído em 24 de agosto de 2023, foi, por fim, afirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do juiz das garantias, prevendo-se o prazo de 12 meses para implementação pelos tribunais, sob supervisão do CNJ. A posição externada pelo ministro Fux, no sentido de inconstitucionalidade formal do juiz das garantias, ao argumento de que não se tratava de matéria afeta ao Poder Legislativo da União, mas sim que se tratava de matéria de organização judiciária, cabendo a cada Estado da Federação decidir sobre a implementação ou não do modelo, não prevaleceu. A maioria seguiu o posicionamento do ministro Dias Toffoli, no sentido de se tratar de matéria processual penal, submetendo-se ao domínio legislativo da União. O Supremo deliberou que a adoção do juiz das garantias constituía uma opção legítima do Congresso Nacional, tratando-se de uma divisão de competência funcional entre os juízes da seara criminal, como ocorre em vários países do mundo, modelo em que um juiz atua na fase de investigação e outro na de instrução e julgamento. Também argumentos veiculados pelos tribunais de justiça de todo o país, no sentido da inviabilidade de implementação do sistema, dada a ausência de previsão orçamentária, argumentos que foram acompanhados de estudos que previam a necessidade de criação de novos órgãos jurisdicionais com custos elevadíssimos, foram refutados pelo Supremo Tribunal Federal.
Entendeu-se que o modelo seria implementado com a mera reorganização do Poder Judiciário, realocação de juízes e atribuição de nova competência a varas jurisdicionais já existentes. Afirmou-se que a instituição do Acordo de Não Persecução Penal, pela mesma Lei 13.964, permitiria a implementação do juiz das garantias sem a criação de novos cargos. E, de fato, é importante ressaltar que a lei que prevê o modelo do juiz das garantias não atribui ao Poder Judiciário mais tarefas que poderiam trazer-lhe sobrecarga de trabalho que desempenha hoje. Por outro lado, também não se está diminuindo o espaço de atuação do juiz na fase investigatória e nem se alterando o papel que ele já exerce nessa fase. Hoje, na Justiça Federal, que eu integro, uma vara criminal se divide permanentemente entre duas atribuições relacionadas com as investigações criminais, nas quais é chamado a decidir inúmeras questões sensíveis, cautelares probatórias, pessoais, patrimoniais, etc., e suas atribuições relacionadas com a presidência, instrução e julgamento de ações penais. As secretarias das varas também têm que se dividir entre tais funções bastante díspares e igualmente complexas. Tal se agrava nos chamados maxi-processos, que decorrem das operações conduzidas pela Polícia Federal, e aqui presto uma homenagem ao Diogo Malan, que também escreveu sobre maxi-processos. O mesmo juiz que se incumbe de atos extremamente complexos e sensíveis na investigação criminal tem que se desdobrar e dar conta do célere e regular processamento da ação penal resultante daquela investigação. Falando, portanto, exclusivamente do ponto de vista da eficiência, sem tocar na questão longamente explorada pelo ministro Gilmar Mendes em seu voto nas ADIs, relacionada com o comprometimento da parcialidade dos juízes que conduziram a Operação Lava Jato, já se recomendaria a adoção do juiz das garantias para aprimoramento do sistema. Contudo, apesar de a maioria dos ministros haver refutado as teses veiculadas nas ADIs sobre a inviabilidade de adoção do modelo, o argumento de que o juiz das garantias implicaria em ineficiência, proteção deficiente de bens jurídicos protegidos pelo direito penal e aumento de impunidade foi parcialmente acolhido pelo Supremo, como se verá a seguir. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e Gilmar Mendes discorreram longamente em seus votos sobre a relevância da instituição do juiz das garantias para o aprimoramento do sistema acusatório, tendo em vista a necessária preservação da originalidade cognitiva e a prevenção da formação de vieses que possam comprometer a imparcialidade objetiva do juiz no julgamento da ação penal. Contudo, o fato é que essa premissa está retratada no voto do ministro Luiz Fux, que no ponto foi acompanhado pelos demais ministros, tendo sido afirmada a inconstitucionalidade do artigo 3º-D do CPP, que estabelecia que o juiz que atuasse na fase de investigação ficaria impedido de funcionar no processo. Então, isso foi afastado pelos ministros por unanimidade. Igualmente, a regra que estabeleceu o acautelamento dos autos de investigação, de modo a impedir que o juiz do processo tivesse acesso aos elementos informativos produzidos, foi considerada inconstitucional por unanimidade. Assim mesmo, os ministros que afirmaram que a atuação do juiz na fase de investigação compromete sua parcialidade para atuar no processo, entenderam que o mero acesso aos elementos informativos produzidos na fase investigatória não compromete sua imparcialidade. E 2, não é possível presumir iuris et de iure a parcialidade do juiz que atuou na investigação. Pois bem, as críticas que vêm sendo feitas à decisão do Supremo são no sentido de que apenas a divisão funcional de competência, sem estar acompanhada da regra de impedimento e permitindo-se que o juiz da causa conheça e, por conseguinte, valore os elementos informativos produzidos na investigação, cria o risco de esvaziamento do juiz das garantias. É importante refletir sobre os limites da técnica de interpretação conforme, com a adoção de sentenças manipulativas de efeitos aditivos ou substitutivos, técnica que vem sendo adotada pelo Supremo em precedentes muito importantes e que foi largamente utilizada no julgamento em questão. Apesar dos ministros terem ressaltado que não cabia ao Supremo questionar escolhas legítimas do legislador,
Ao final do julgamento, deve-se reconhecer que o regime legal do juiz das garantias foi reescrito pelo Supremo, ao argumento de interpretação conforme ou de violação da razoabilidade. A mens da nova lei seria reforçar a imparcialidade do juiz, o contraditório e a oralidade, na medida em que o juiz da causa julga de acordo com a prova produzida na AIJ, com exceção das provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas. Quando o Supremo entende que o juiz da causa recebe a denúncia e, por isso, terá pleno acesso aos elementos informativos produzidos no inquérito, esse sistema fica, de certa forma, se não esvaziado, pelo menos bastante modificado. O argumento de que o artigo 3º-D seria inconstitucional ao prever uma nova regra de impedimento, porque tal regra não foi inserida no rol do artigo 252, que já contém todas as regras de impedimento aplicáveis ao magistrado, não me parece que diga respeito à constitucionalidade do dispositivo. Como sustentar que a criação pelo legislador ordinário de uma nova regra de impedimento de magistrados viola a Constituição? De fato, a divisão de competência funcional entre juízes que atuam na investigação e no processo criminal, que é a essência do novo modelo, foi mantida. Arrisco, contudo, de que, excluída a regra de impedimento, a participação do juiz da causa na investigação acabe sendo considerada uma hipótese de incompetência relativa e, portanto, sanável, sujeita à demonstração de prejuízo, na linha do que ocorreu, por exemplo, com a regra da identidade física do juiz no processo penal, artigo 399, parágrafo 2º do nosso Código, que é uma regra que simplesmente não é aplicada e não se vê prejuízo nisso. Sobre a implementação, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 562, de 3 de junho de 2024, instituindo diretrizes de política judiciária para a estruturação, implantação e funcionamento do juiz das garantias em todos os tribunais brasileiros. Nesse ponto, é importante rememorar o que pontuei acima sobre o fato de as maiores associações de magistrados do país terem ajuizado, praticamente no dia seguinte ao da promulgação da Lei 13.964, uma ADI para questionar a constitucionalidade do juiz das garantias, o que aponta para uma possível resistência em implementar o Instituto. Pois bem, a resolução estabelece no seu artigo 2º que os tribunais, no exercício de sua autonomia administrativa e financeira, garantida na Constituição Federal, definirão a estrutura e o funcionamento do Instituto do Juiz das Garantias, consideradas suas particularidades demográficas, geográficas, administrativas e financeiras. Embora seja ressalvada a autonomia dos tribunais, há diretrizes que devem ser observadas. Assim, tal autonomia é limitada, até porque não prevaleceu o entendimento inicialmente defendido no voto do ministro Fux de que se tratava de matéria de organização judiciária, conferindo seus tribunais a plena autonomia para implementar ou não o modelo. A resolução do CNJ prevê que a implantação do juízo das garantias se faça por via de especialização das varas, contemplando ainda a possibilidade de varas regionais ou núcleos ou centrais de garantias, estas abrangendo 2 ou mais comarcas e subseções. Tanto as varas, quanto os núcleos, quanto as centrais das garantias devem contar obrigatoriamente com secretaria própria, juízes com investidura por promoção e remoção, por critério alternado de merecimento e antiguidade, adotado sempre critérios objetivos previamente publicizados. Já a substituição entre juízes da mesma comarca ou subseção é um critério subsidiário, segundo o CNJ, somente podendo ser adotado na impossibilidade de implementação dos sistemas de especialização e de regionalização. Também, nesse caso, devem ser observadas regras objetivas previstas na Lei de Organização Judiciária respectiva, com juízes devidamente investidos em unidade judicial e em lista previamente publicizada. O estabelecimento de critérios objetivos de provimento de cargos é essencial para a concretização do princípio do juiz natural. Apenas o provimento no cargo por critérios objetivos assegura que o juiz possa desempenhar o seu munus com independência. Muitos tribunais adotam um sistema de livre designação de juízes para atuarem nas centrais de custódia hoje. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é um deles. Penso que a Resolução 562 imporá a mudança desse cenário,
já que os juízes das garantias serão os responsáveis pelas audiências de custódia nos casos de flagrante e de prisões cautelares decretadas na fase de investigação. Outro ponto relevante é a excepcionalidade da realização das audiências de custódia por videoconferência. O Supremo Tribunal Federal alterou a disciplina legal que vedava a realização das audiências de custódia por videoconferência, prevendo tal possibilidade excepcionalmente, desde que adotados meios aptos à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. A Resolução 562 dá algumas diretrizes para que os tribunais instituam suas várias regionais, núcleos ou centrais de garantias e veda expressamente, abre aspas, a adoção de um modelo de organização judiciária que impeça a realização presencial de audiência de custódia no interior do Estado-membro pelo juiz das garantias, sem prejuízo, evidentemente, da previsão de situações excepcionais que já existe na resolução do CNJ 213 para a realização da audiência de custódia por videoconferência. Ademais, ainda que em regime de videoconferência, o CNJ estabelece o seguinte: a participação da pessoa custodiada na videoconferência ocorrerá preferencialmente em unidade judiciária, em sala equipada para tanto, ou seja, dentro da excepcionalidade da videoconferência, deve-se garantir que o preso esteja em um fórum e não no estabelecimento prisional. É importante que a realização da audiência de custódia por videoconferência não seja normalizada e que o sistema assegure a preservação da integridade pessoal do custodiado e que o ato cumpra as suas finalidades. Concluindo, para terminar, tenho críticas à decisão do Supremo, que me parece adotou no julgamento das ADIs do juiz das garantias o que o professor José Carlos Barbosa Moreira chamava de interpretação retrospectiva do novo texto, tornando-o, tanto quanto possível, parecido com o antigo. Na verdade, a resistência veio forte do Judiciário e o Supremo, no exame da constitucionalidade do Instituto, procurou antever e resolver problemas que não chegaram a se colocar, em razão da vacatio legis, e corrigiu o legislador, dando ao juízo das garantias características muito semelhantes aos dos juízes descentrais de inquéritos, modelo que já existe em alguns estados brasileiros, como os DIPO de São Paulo. Perdeu-se a chance de mitigar os problemas decorrentes do modelo que adotamos, em que o processo é praticamente uma continuação da fase investigatória, permitindo-se a valoração dos elementos informativos produzidos no inquérito. Agora é trabalhar para que os tribunais apliquem as orientações do CNJ, especialmente quanto aos pontos aos quais já me referi acima: critérios objetivos de provimento, especialização e regionalização, estabelecimento de audiências de custódias presenciais como regra, respeito à regra de distribuição funcional de competência, retirando-se o juiz da causa da fase investigatória e reforçando-se a regra de que o julgamento do caso deve ocorrer na audiência de instrução e julgamento, concentrando-se nas provas produzidas em contraditório judicial. Muito obrigada pela paciência de vocês. Bem, agradecemos à professora Simone Schreiber, desembargadora, Tribunal Federal do Rio de Janeiro, pela brilhante exposição. Acho que ela fez um apanhado, uma síntese da possibilidade de implementação do que foi decidido pelo Supremo também, e agora da efetivação e da implementação desse acórdão, para ver se, de fato, conseguimos implantar de uma vez por todas, depois de todos esses anos. E, desembargadora, não era o modelo que queríamos. Deixo essa ressalva aqui, que esse não era o modelo que queríamos. O Supremo não fez uma interpretação conforme, o Supremo reescreveu a lei do juiz de garantias. Mas, de qualquer sorte, isso já está julgado e agora é torcer para que essa implementação seja coroada de êxito. Mais delongas, eu passo ao meu conterrâneo, querido desembargador Rogério Favretto, para que faça também a sua palestra no tempo de 10 minutos. Muito boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar em especial os colegas integrantes desse painel, a colega Simone, que já falou, o colega Flávio Jardim, as professoras Carolina e Elaor, o advogado Pablo, cumprimentar aqui o moderador, caro amigo, Dr. André Calegari, agradecer inicialmente o convite para estar nesse
já exitoso evento, Fórum de Lisboa, na sua 12ª edição, nas pessoas do professor Sidney Gonzalez, da FGV, e do Márcio Chaer, do Conjur, que foram os interlocutores e responsáveis por estar aqui. Esse tema é um tema recente, né? Tem aqui vários especialistas, o que me conforta. Eu sou, acho que, o único que não sou especialista nesse tema, então eu vou me permitir fazer alguns apontamentos. A Simone já colocou aqui uma fundamentação teórica, tanto do ponto de vista dos destaques da lei, da posição do Supremo e da sua regulamentação. Eu também vou fazer, dentro desse questionamento de desafios e perspectivas de implantação, falar alguma coisa da lei, desse instituto novo, né, que tão desejado e já nasce assim com questionamentos, o que é do sistema e que agora precisamos implementá-lo minimamente dessa forma. Eu começo dizendo que nós temos um processo penal no Brasil, assim, ele é muito ultrapassado, tem essa estrutura inquisitória, o juiz normalmente já entra contaminado, desde a prevenção que fixa a competência, é o estilo do juiz que faz tudo, né? Agora, com o juiz das garantias, há um redesenho, mas ainda ele foi amenizado, e há uma ausência de originalidade cognitiva, né? E com isso leva a um risco de perda da imparcialidade. E aí eu faço o primeiro questionamento, pegando um pouco mais amplo, que tem a ver com a temática: qual é a função e o lugar do juiz? A decisão penal deve corresponder às expectativas sociais criadas no dia a dia? O juiz deve combater o crime? O juiz deve atender nessas decisões às expectativas econômicas, políticas, morais, né? Isso tem muito a ver com um perfil projetado, assim, na recente, eu acho, equivocada proposta, ou pelo menos conceito de juiz combatedor de crime e de corrupção, né? Que gerou uma distorção funcional e que pagamos muito caro por isso. Então, eu acho que essa é uma reflexão que tem muito a ver com o tema do juiz das garantias. E a que expectativas o juiz deve corresponder nesse contexto? Que o juiz, mesmo diante de eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não é e nem pode ser, ao meu ver, a função do juiz, né, porque às vezes somos tomados, né, para julgar de acordo com as vozes da rua, o que até houve manifestação do Supremo, até nesse sentido, o que é muito perigoso. A gente sabe, se ouvir as vozes da rua, teria paredão, teria forca, não sei o que mais, né? O juiz, ele não enfrenta, ele não é um combatedor de crime, ele não é um agente de segurança. Para combater o crime, existem as instituições, o Ministério Público, sim, tem um papel nisso. Ele também não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação. Aqui vem um outro elemento que tem uma contaminação com o tema, que é a criminalização da política que foi levada. Logo, também o juiz não pode prender como resposta de desejos sociais, que às vezes tem muito a ver com isso. Então, nós vivemos assim uma crise identitária da jurisdição, que, associando ao nosso tema aqui do juiz das garantias, que além do juiz ter que ser colocado em um lugar, às vezes, que não é o seu por essas cobranças, e assim veio a proposta, pelo menos, que eu acho que ela está enfraquecida, mas é o que vamos trabalhar. Ele, como eu disse no início, ele entra contaminado no processo, e isso tem a ver e pode afetar a imparcialidade, como também afetar a paridade de armas, né? Ou seja, nós ficamos com uma ausência de originalidade cognitiva do juiz, né? Então, essa imparcialidade, como um princípio supremo do processo penal, exige uma estética de afastamento e uma originalidade cognitiva que é importante também para ser complementada com a paridade de armas. O sistema nosso é acusatório, mas se o juiz quiser, ele já pode ser inquisitório, né? Não se pode alterar o sistema, mas, por exemplo, aqui no artigo 3A, né, que permitia, né, o processo penal, terá a estrutura acusatória vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação.
Mas o Supremo foi lá e disse, né, nessa interpretação, conforme feita pelo STF, que o juiz pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Ou seja, aqui entra as hipóteses que eu chamo, eu prefiro ficar, né, com a decisão do Supremo gerou esse enfraquecimento, né, do juiz das garantias. Ou seja, também na linha que a Simone também fez alguns apontamentos críticos à decisão do Supremo, obviamente o Supremo decidiu, mas nós tivemos vários problemas, atraso nesse julgamento, né, por 3 anos, além agora do prazo para regulamentação, ou seja, o cidadão acabou sendo punido pelo atraso do Estado, aqui, quando o Estado tinha a manifestação do poder competente legislativo e dependeu disso, obviamente, os questionamentos, as ADINs, é do jogo, é importante, mas a demora não pode. O STF, ao meu ver, também legislou fazer uma interpretação conforme a Constituição, ele reescreveu a lei. O que, né, a gente sabe, eu não vou aqui citar, mas tem o artigo 3º, C, caput, o parágrafo 1º, que foram, e outros tantos que foram reescritos. Obviamente que essas limitações também de competência do juiz de garantias, das garantias, enfraquece o Instituto, como, por exemplo, o recebimento da denúncia deveria ficar com o juiz das garantias, para assegurar a máxima originalidade cognitiva do juiz da instrução e julgamento, e também poderia para justificar a exclusão física dos autos do inquérito. O juiz da instrução deveria ingressar depois de recebida a denúncia, formando sua convicção, ou seja, na sua decisão, na sentença, apenas com base na prova, os elementos trazidos na instrução. Mas a decisão do Supremo reescreveu isso e colocou de uma forma que gera esse enfraquecimento. Então, eu digo, por que nós precisamos de um sistema de doble juiz, como se diz, né, para criar uma teoria de dissonância cognitiva? Não quando a gente fala na vontade, não é uma questão de boas ou más intenções de quem vai julgar, mas porque o inconsciente também ele não é controlável, né? Toda pessoa procura um equilíbrio no sistema cognitivo para a tomada da decisão. Ela tem um sofrimento psíquico, tem uma dissonância, e tem situações, tem o efeito perseverança que gera uma autoconfirmação daquelas hipóteses que já são pré-aceitas, e existe também o efeito confirmador, que faz uma busca seletiva de informações que são consoantes com aquilo que se prepara. Então, menosprezar informações dissonantes, né, contrárias às hipóteses tomadas como verdadeiras, às vezes prejudica essa conformação de ter uma imparcialidade maior, né? Ou seja, os juízes dotados de conhecimento dos autos não aprenderam e não armazenaram corretamente o conteúdo defensivo presente na audiência de instrução e julgamento, porque eles só aprendiam e armazenavam as informações incriminadoras que já lhes eram conhecidas em razão da leitura prévia dos autos. Eu peguei aqui um extrato, não anotei aqui a pesquisa, mas uma pesquisa que pegou 2 grupos de juízes, um grupo de 8 juízes e 6 do Ministério Público, que conheciam a investigação preliminar e fizeram a audiência de instrução e julgamento. Como é que esses juízes julgaram? Desses aí, 10 condenaram e apenas 4 absolveram. Já no outro grupo, que 11 juízes e 6 membros do Ministério Público não conheciam a investigação preliminar e só fizeram a audiência de justificação, de instrução e julgamento, apenas 4 condenaram dos mesmos fatos e 13 absolveram. Ou seja, os juízes são contaminados, os juízes que são contaminados, eles perguntam, inclusive na instrução, mais com viés confirmatório. E eles acabam, obviamente, condenando mais. Então, o juiz que não tem esse conhecimento prévio, ele tem uma abertura cognitiva maior, né? Ele não pergunta, ele escuta, ele tem uma tendência, obviamente, a condenar menos. Não estou aqui dizendo que tem que condenar menos, mas dentro desse contexto para ouvir. Então, a tendência, a pergunta, mas então o juiz que atua no inquérito, recebe a denúncia e faz isso, não absolve? Não, claro que absolve, mas é muito mais difícil, porque é contra-intuitivo. Tudo aqui serve para redução de danos, não existe uma solução mágica. Eu queria falar também, podia falar, mas a Simone já falou da regulamentação, das diretrizes que tem do CNJ, os tribunais estão regulamentando, tem os debates sobre a especialização, a regionalização,
Tem locais que tá tendo, nós lá no TRF estamos tendo uma dificuldade também. Eu até coordenei pela escola um evento há pouco tempo com especialistas sobre o tema e mostrou que precisamos, em locais, ter especialização, outros a regionalização e assim por diante. Eu queria, então, encerrar aqui a minha fala, apenas dizendo, sim, que eu acho que dentro desse questionamento aqui, o desafio, que o problema não é só a lei, não é só, vou dizer, o extrato que ficou dessa lei com as inconstitucionalidades ou as interpretações conforme que o STF fez. É cultural e de mentalidade. E não adianta a gente reformar a lei se nós não reformarmos as cabeças também, nesse sentido, para termos uma evolução positiva e incorporarmos essas inovações, mesmo com o enfraquecimento que o Instituto tenha recebido. Muito obrigado pela atenção de todos. Parabenizo o desembargador Rogério Favretto pela brilhante palestra, que fez um apanhado. Realmente, todos que atuam no crime, que aqui estão, sabem, desembargador, que o processo penal está ultrapassado, como Vossa Excelência disse. Também me preocupa que ainda o juiz continue de forma supletiva, fazendo perguntas, quando não deveria fazê-lo, se é o ônus da acusação, e Vossa Excelência troca muito bem nisso. A função do juiz, como bem ressaltado aqui, não pode ser de combater o crime. E, aliás, essa é uma questão recorrente. Se o Ministério Público não pede a condenação, o juiz tem que absolver. Se não há pedido do órgão acusador, o juiz não é parte no processo. Mas, infelizmente, como Vossa Excelência disse, nós continuamos sem uma reforma da mentalidade, embora tenhamos reformado a lei. E só para finalizar, ainda sobre a imparcialidade, acho que aqui, e eu defendi isso na palestra, o juiz de garantias deveria valer para os tribunais superiores. O relator que ordena medidas cautelares não poderia depois julgar o processo. O processo tem que ser redistribuído. Se for Tribunal de Justiça, na Câmara, se for tribunais federais, nas turmas, e vale o mesmo para o STJ Supremo, porque tira a descontaminação. Evidentemente que aquele que ordenou cautelares, né, de busca e apreensão, de prisão, ou seja, desde as menos às mais invasivas, estará contaminado para julgar o processo. Portanto, eu parabenizo uma vez mais a Vossa Excelência. Acho que eu vou alternando um lado e outro e passo de imediato a palavra ao desembargador Flávio Jardim, para que profira sua palestra no prazo regimental. Muito obrigado, meu querido amigo André Calegari. Queria cumprimentar também a desembargadora Simone, o desembargador Rogério Favretto, professora Alaor, doutora Carolina, e queria também cumprimentar o Pablo. Muito obrigado a todos pelo convite, aos organizadores, e muito feliz em estar aqui novamente no Fórum Jurídico de Lisboa. Bom, pessoal, o que eu queria dizer sobre esse tema é o seguinte. Primeiro, eu era advogado até março desse ano, então, como esse projeto foi aprovado, enquanto eu era advogado, eu tenho o meu viés confirmativo a respeito da importância dessa garantia que, conforme a desembargadora Simone falou, infelizmente, a meu ver, também foi relativizada. Eu fiz doutorado nos Estados Unidos e tive a oportunidade de ficar 45 dias visitando uma corte lá em Maryland. Talvez vocês conheçam o juiz Peter Messich. Então, eu fiquei visitando a corte do juiz Peter junto com a minha esposa. E eu achava muito interessante a visão. Qual é o papel do juiz num júri? A gente assistiu a alguns júris lá nos Estados Unidos e, basicamente, o papel do juiz é não deixar o jurado ver o que é ilícito, o que não é para o jurado considerar no momento da tomada de decisão, justamente para não provocar um viés equivocado quanto à culpabilidade do réu. Eu sempre achei aquilo muito, muito interessante, assim, sabe? Como a evidence law nos Estados Unidos, acima de tudo, é uma tentativa de só entregar para o julgador aquilo que ele deve considerar por ser a prova lícita. E aqui no Brasil, até fiz algumas pesquisas sobre esse tema, a gente tem culturalmente enraizado uma ideia de que o juiz, por ser um técnico, ele não se contamina por provas nulas, que ele teria a capacidade de, ao sentenciar, conseguir diferenciar e desconsiderar o que é ali prova ilícita e, portanto, aquilo não seria considerado. Essa nossa, vamos dizer assim, essa pré-compreensão ou essa compreensão desse papel do juiz, com todas as vênias, ela já se revelou
em uma inverdade, não só pela prática corriqueira que aí os advogados criminais, como o nosso querido professor André Calegari, já testemunharam, mas também por conta de trabalhos acadêmicos, que eu acho que vocês já devem ter lido aquele livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, e ele começou a demonstrar como esses viés, como a forma como os nossos sistemas absorvem informações, elas são relevantes e acaba que a gente não consegue depois desconsiderar aquela informação no nosso juízo. Para vocês terem ideia, pessoal, tem na Associação Brasileira de Jurimetria, não sei se vocês já acessaram esse site, tem uma pesquisa muito interessante sobre as reformas de decisões criminais nas câmaras criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem uma câmara criminal, professora Simone, a quarta, que o índice de negativa de apelação, acordos publicados em 2014, foi de 81%, sendo que a 12ª Câmara foi de 16%. A 12ª proveu 52% dos recursos. A 4ª Câmara proveu 13% dos recursos. Um mesmo tribunal. Aí eu até uma vez perguntei para um juiz, mas por que tem essa distinção? Ele falou, Flávio, você deve imaginar que a composição da 12ª são desembargadores oriundos do 5º da advocacia, da 4ª são desembargadores oriundos do 5º do MP, e nesse meio aqui a gente tem os juízes. E o que acontece? Mesmo se um advogado passar a integrar a 4ª, o pessoal falou que ele acaba se cansando de divergir tanto, ou um membro da promotoria vira desembargador e vai para a 12ª, ele canta. Então, ele tende a migrar para a Câmara, onde estão os pares que ele mais tem uma afinidade intelectual. Então, assim, esse dado é impressionante e mostra o seguinte, que, embora sejamos técnicos, a gente não é tão técnico assim, né? Tem um viés assim que corrobora para a nossa tomada de decisão. E, daí, a figura do juiz das garantias, de fato, era muito importante, a meu ver, porque ela justamente faria, às vezes, de não permitir que quem fosse julgar o feito, de não ter acesso àquilo que ele, de fato, não deveria estar tendo acesso. Aquilo ali, a prova ilícita, enfim, ele não concorreu na fase de instrução, era uma forma como o sistema havia sido pensado para trazer um pouco dessa preocupação da evidence law americana, a meu ver, também aqui para o Brasil e de outros lugares, né? Eu não tenho tanta experiência aqui no histórico. Bom, infelizmente, eu acho que vai haver avanços, mas talvez esses avanços possam ser tímidos. O que eu também não quero é desmerecer totalmente o que vai ocorrer. A gente sabe que os juízes têm feito um trabalho muito intensivo e para implementar essas garantias, salvo engano, o Tribunal de Justiça de Goiás, pessoal, foi o primeiro tribunal que implementou, foi editada a resolução 248, de 29 de janeiro de 2024. Em Goiás, eles implementaram duas varas sediadas na comarca de Goiânia, e elas têm competência de jurisdição nas comarcas de Goiânia, Hidrolândia, Leopoldo Bulhões e Itaberaí. Então, essas duas varas vão fazer, às vezes, de juízo de garantias, e depois o processo, uma vez oferecida a denúncia, vai ser distribuído para uma dessas varas para instrução, para outro juiz. Já é, claro, um avanço. Eu acredito que seja um avanço bem significativo. No TRF da primeira região, eu estava conversando aqui com o desembargador Ney Belo, ele, que foi o autor do projeto de resolução, que, segundo ele também me disse agora, já há um consenso em torno dele. Por exemplo, no Distrito Federal, são 3 varas criminais, a 10ª, a 12ª e a 15ª. Então, por exemplo, o juiz da 10ª Vara Federal vai funcionar como juiz garantia, depois o processo que ele atuar vai ser distribuído para a 12ª. O da 12ª vai para a 15ª, da 15ª para a 10ª Federal. De fato, então, cada tribunal vai adotar aí um critério específico de como vai organizar os trabalhos. Eu queria fazer alguns comentários, assim, para mostrar também que, às vezes, essas alegações que surgem nas ADINs protocoladas, elas são, de fato, talvez, e posso estar até sendo me equivocando, mas prematuras, né? Foi dito que essa garantia custaria na ordem de 250 milhões de reais por ano, eu estava vendo no acordo, só no Tribunal de Justiça do Paraná, o custo seria altíssimo, e o que a gente está vendo é que há uma normalidade na implementação, sem agregar grandes custos, ao meu ver, para o tribunal, vai assim, simplesmente
um novo tipo de processo vai ser distribuído para essas varas. A gente precisa de mais juízes, a gente está numa fase em que existem várias sessões judiciárias sem juízes substitutos, e isso pode contribuir para dificultar um pouco a implementação da garantia, mas eu acho que algo daqui 2, 3 anos a gente vai ver funcionando aí, de certa maneira, de forma já permanente, pelo menos no TRF da primeira região. E também, assim, aí, professor Calegari, tem uma crítica que, a meu ver, é o seguinte: o ministro Barroso, ano passado, ao discursar aqui em Lisboa, ele disse o seguinte: olha, antigamente a gente tinha discussão sobre se o Supremo tinha a última ou a penúltima palavra, mas eu estou impressionado que o Supremo no Brasil está começando a ter a primeira palavra. Então, por exemplo, esse é um típico caso que sequer se deixou a lei incidir para que a gente constatasse, que a gente pudesse constatar quais problemas de fato iriam ocorrer. A DIN foi imediatamente ajuizada um dia depois, né, que entrou em vigor, uma semana depois. Nunca se verificou de fato quais eram os problemas, suscitou-se questões, várias questões como problemáticas, que prognoses, né, que, enfim, não parece estar se revelando adequadas. E isso gera até uma necessidade de a gente refletir essas questões. Assim, nós precisamos mudar e ter humildade para saber que, enfim, embora sejamos técnicos, temos vieses, e que quanto mais o julgamento puder ser mais, enfim, parcial possível, a pessoa não tendo acesso ao que ocorreu, para não produzir ali uma convicção que não está lastreada nos autos, sobretudo porque o nosso standard probatório, ele não é um standard, vamos dizer assim, de beyond a reasonable doubt. A gente tem hoje uma margem, vamos dizer assim, de discricionariedade na apreciação da prova. Eu vou dizer isso, sabe, com todo respeito, e isso acaba podendo gerar para o juiz uma condenação que ela não está tão bem fundamentada assim, mas ela decorre talvez de um viés dele. E o juiz das garantias, a meu ver, possibilitaria que isso fosse mais difícil de ocorrer. Então, eu vou agradecer a todos mais uma vez pela atenção, agradecer mais uma vez pelo convite e devolver a palavra para o nosso querido presidente da mesa aqui, professor Calegari. Um abraço. Obrigado ao meu querido colega, desembargador Flávio Jardim, colega do IDP, que fez um apanhado interessante sobre as reformas das decisões criminais, sobre essa estatística importante. Nós não temos pesquisa empírica, muitas vezes, no Brasil, e não sabemos muito bem como anda. Até no IDP a gente tem procurado incrementar isso nas dissertações e teses, né? Também de acompanhar, muitas vezes, a jurisprudência da Câmara ou da turma, né? O sujeito integrante se torna vencido sempre e acaba tendo que migrar da turma por não conseguir implementar a sua decisão. Essa resolução do Estado de Goiás, creio que é pioneira mesmo, e parabenizo o desembargador Deibelo, aqui presente, que está tentando implementar, então, no TRF1, o juiz de garantias. Fica aqui o registro da sua presença. Obrigado, desembargador. Como sobrou um tempo de 1 minuto no regimento, agora nós temos 1 minuto a mais, né, da organização para quem quiser utilizá-lo, porque eu estou cuidando aqui e a desembargadora quer falar mais, mas a desembargadora já falou e descumpriu o prazo regimental. Primeira vez que eu estou admoestando um magistrado, espero que não fique registrado. Mas, de imediato, então, eu passo a palavra para minha querida amiga, colega, salvadora de bancas de mestrado e doutorado, a professora Carolina Costa, que eu tenho uma admiração imensa. A professora Carol está com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todas, todos. Eu começo a minha fala fazendo os agradecimentos iniciais à minha companheira e aos companheiros de mesa, a todos os organizadores do evento, e em especial à minha casa há 7 anos, desde que eu iniciei a docência no programa de pós-graduação em Direito Constitucional, que é o IDP. Saúdo ainda tantos ex-alunos e ex-alunas aqui presentes. Para mim, da graduação até o doutorado, para mim é um prazer enorme. Isso demonstra que aquelas provocações da sala de aula permanecem nos eventos acadêmicos e, eu tenho certeza, também na vida prática. Também cumprimento colegas queridas, na pessoa da Marina Pinhão, a minha advogada criminalista favorita, pela companhia nessa audiência tão qualificada.
Bom, eu começo a minha fala, e aí eu acho que eu já fui bem contemplada pelas falas anteriores, no sentido da recapitulação do que aconteceu na decisão do Supremo, o que houve também em relação à resolução do Conselho Nacional de Justiça. A figura do juiz de garantias, como todos nós sabemos, não é nova. Mas talvez esse desenho institucional que precisamos enfrentar pós-publicação do acórdão, que aconteceu em 19 de dezembro de 2023, a data de publicação do acórdão, por 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, nos traga alguns desafios, alguns já enfrentados pela resolução do Conselho da Justiça Federal, número 881, de 29 de abril de 2024, e a resolução 562 do CNJ, de 3 de junho de 2024. A minha fala apresenta aqui alguns resultados preliminares de uma pesquisa empírica que eu estou desenvolvendo no âmbito do Observatório de Direitos Humanos, que é o grupo de pesquisa que eu colidero com a professora Luciana Silva Garcia, no IDP, a respeito de um registro histórico e institucional do processo de implementação do juízo de garantias no Brasil. Nesse sentido, eu estou fazendo um levantamento desde dezembro de 2023 das iniciativas públicas dos 27 tribunais de justiça e dos 6 tribunais regionais federais a respeito da implementação do juízo de garantias. A pesquisa aborda desigualdades regionais, orçamentárias, as diferenças de implementação em razão da natureza dos crimes processados, por exemplo, em tribunais regionais federais, tendo em vista também as limitações impostas pela decisão do STF. Essa necessidade de conformação institucional, de acomodação de novos institutos, a partir de uma ideia que eu trago aqui do professor Álvaro Pires, de racionalidade penal moderna, também não é nova. Nós já o fizemos com a lei dos juizados especiais criminais, nós já fizemos com os juizados de violência doméstica e familiar, o fizemos com as audiências de custódia, e talvez vamos precisar enfrentar essa discussão sobre organização judiciária e conformação institucional, lembrando que o tema do nosso fórum são as reformas institucionais, em relação à lei Henri Borel, porque há uma grande quantidade de processos ocupando os juizados de violência doméstica e familiar hoje em todo o Brasil. Então, nesse sentido, tendo em vista a necessidade de narrar mais uma adaptação institucional com o objetivo de promover um sistema processual de natureza acusatória em consonância com a Constituição Federal, eu vou apresentar aqui alguns dados para vocês a partir da estruturação do juízo de garantias, começando por 20 de dezembro de 2019, com a publicação da Lei 13.964, logo, todos os tribunais se apressaram em organizar alguns grupos de trabalho, especialmente nos primeiros 15 dias de 2020. Com a suspensão da vigência do terceiro A, CINIDI, pela ADI 6299 e seguintes, os tribunais ganhariam, em tese, mais tempo para as discussões. No entanto, o que se percebeu é que houve uma interrupção desse debate institucional na maioria dos tribunais. Eu trago aqui, eu fiz a pesquisa com base em informações públicas dos sites dos tribunais. Fiz também uma solicitação via Lei de Acesso à Informação, perguntando sobre o processo de implementação do juízo de garantias, e não tenho ainda todas as respostas. Mas eu destaco aqui uma entrevista que eu encontrei no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em que o desembargador-presidente dizia: graças a Deus, suspenderam a lei, e aí a gente não vai precisar pensar nisso tão cedo. O único Tribunal de Justiça que tem uma portaria específica de suspensão do grupo de trabalho é o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em fevereiro de 2020. Desde 2020, 7 tribunais de justiça possuem grupos de trabalho institucionalizados. São eles Acre, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Sergipe. Todos eles criaram GTs. Nessa conformação, só o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará fez reuniões. Os grupos de trabalho são compostos apenas por magistrados, grande maioria homens.
Além disso, apenas o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará fez reuniões com outras partes, o que a gente chama na literatura de políticas públicas de stakeholders, que são delegados, sistema prisional, Ministério Público, defensorias, advocacia. Então, todo o processo de implementação do juízo de garantias tem sido muito interno, algo que, na nossa pesquisa, nós estamos chamando de ensimesmado. Nós percebemos, né, em 2023 e 2024, os tribunais de justiça dos estados de Goiás, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte instituíram novos GTs, com a retomada do julgamento pelo Supremo e com a sua finalização em 2024. Muitas áreas internas do Judiciário foram incluídas nessas novas conformações de grupos de trabalho, como, por exemplo, os GMFs, os núcleos de audiências de custódia. Então, o que nós percebemos é que houve uma maturidade institucional notada desde os primeiros desenhos, ali em 2020, nos 15 primeiros dias de vacácio, para as novas formações. Ainda não foram criados GTs, ou se foram criados, nós não temos informações públicas sobre isso, nos tribunais de justiça de Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Bom, eu só queria, né, a Simone já trabalhou uma questão aqui em relação à resolução, aos atos normativos. Eu só queria destacar aqui o parágrafo 2º do artigo 1º da resolução, que diz que os modelos adotados pelos tribunais, modelos de especialização, de regionalização ou de substituição, devem contemplar a tramitação de procedimentos por meio de sistema eletrônico. Na pesquisa que nós fizemos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem todos os processos físicos. Então, isso assusta muito, porque é o estado que tem mais processos, tem mais municípios, né? Então, como é que nós poderíamos organizar isso? Então, o CNJ, muito atento, também já determinou que o primeiro passo é que todos os processos tramitem por sistema eletrônico. Bom, meu tempo já está acabando, eu vou trazer algumas questões para debate e algumas questões para reflexão. A primeira questão para debate é a ausência de participação mais ativa dos stakeholders. Isso parece um problema geral quando nós examinamos a conformação dos grupos de trabalho, e o artigo 12 da Resolução 562 do Conselho Nacional de Justiça convida o Poder Judiciário a discutir os modelos com todos os órgãos e instituições envolvidas, considerando os efeitos advindos para as partes, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a OAB, os órgãos de segurança pública, de perícia técnica e de administração prisional. Esse é um excelente sinal que merece mais atenção quanto ao cumprimento desse ponto da resolução. Qual é o risco? A solução de problemas que sejam voltados apenas para a capital. Nós já vimos isso com as audiências de custódia. O Flávio falou sobre a regulamentação pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Antes dessa regulamentação, há quase que uma disputa anedótica sobre qual tribunal implementou o juízo de garantias primeiro. E aí tem uma disputa entre Piauí e Santa Catarina, mas são dois modelos diferentes. Enquanto Piauí criou uma vara regional, Santa Catarina criou varas mais locais. Eu trago aqui, nesses meus últimos 20 segundos, peço o uso daquele restinho aí, aquele desconto, a utilidade do juízo de garantias. Acho que a primeira reflexão que a gente precisa fazer é sobre a real utilidade do juízo de garantias. Nós precisamos pensar na defesa do sistema acusatório e de todas as suas garantias constitucionalmente previstas. A resolução do CNJ faz um paralelo muito interessante com a resolução 213 de 2015, que regulamenta as audiências de custódia, estabelecendo ali uma mensagem em relação ao modelo de ampliação de núcleos de audiência de custódia como núcleos de garantias. Esse ponto é interessante e merece mais aprofundamento, especialmente no que se refere à prevenção e ao enfrentamento à tortura, que já é um objetivo do núcleo de audiências de custódia. Um outro ponto, o sistema socioeducativo não está incluído na discussão.
Sistema socioeducativo não foi nem incluído pela resolução do CNJ, nem está nas exclusões feitas, tanto pela resolução do CNJ, como pelo acórdão do Supremo. Isso me parece, eu tenho feito pesquisa sobre o sistema socioeducativo também, isso me parece um problema em razão da ausência de equiparação das audiências de apresentação, em que pessoas, adolescentes em conflito com a lei, passam quando são apreendidas, em paralelo às audiências de custódia. Nós não temos um locus adequado para a investigação, para o combate à tortura nas audiências de apresentação, e me parece que isso escapa, ele se consolida como um não problema no âmbito do Poder Judiciário. Nós também precisamos enfrentar as exceções ao Tribunal do Júri, às varas de violência doméstica e familiar, as ações penais originárias, André, porque o Supremo resolveu não enfrentar essas decisões, né? Houve uma decisão institucional de não discutir esses pontos. E em que medida, por quanto tempo nós vamos monitorar essa não decisão? Então, as últimas questões é que nós temos desafios até dezembro de 2025, no sentido de pensar nos diferentes arranjos, nas substituições, nas criações de varas regionais, nas criações de varas específicas, e vamos precisar de muita gente avaliando essas possibilidades. Muito obrigada. Agradecendo uma vez mais, então, a professora Carolina Costa, que trouxe questões interessantes sobre os desafios da implementação, a demora que foi para implementarmos. Eu tinha falado antes, sem saber da sua palestra, professora Carolina, sobre a pesquisa empírica, o quão importante ela é para demonstrar como, de fato, nós estamos trabalhando com esse tema. E os tribunais o estão fazendo, e as questões que ficaram, como a senhora bem destacou, na ausência de instituições que deveriam estar participando, porque depois reclamam do modelo que foi implementado, como o Ministério Público, Defensoria, OAB e etc. Da utilidade do juiz de garantia e, por fim, esses temas que são provocativos do sistema socioeducativo, Tribunal do Júri e dos tribunais superiores. Então, são todos temas relevantes que devem ser trazidos ao debate, como foi e como esta mesa se propõe. Muito obrigado uma vez mais. Alternando um lado e o outro, de imediato, e nós voltamos a zerar o tempo regimental, porque a professora Carolina utilizou um pouco a mais, professor Pablo. Então, de imediato, eu lhe passo a palavra para que a utilize no prazo regimental de 10 minutos. Boa tarde a todos. Me permitam falar em pé, porque eu tenho um pouco de um problema de coluna e realmente eu gosto de falar em pé, me sinto mais à vontade. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui, neste evento, aqui compondo a mesa. Para minha alegria, eu tenho meu orientador no doutorado, professor André Calegari, minha professora também no doutorado, professora Carol. Foi um convívio muito bom nesse período, e cumprimento também os demais integrantes dessa mesa, doutor Flávio, doutora Simone, doutor Rogério, doutora Laô, espero não ter esquecido ninguém, e todos que estão aqui ainda neste horário para nos ouvir e debater, né, numa plateia qualificada como essa. Verdade seja dita que boa parte das questões foram contempladas, acho que as questões mais sensíveis, relativas ao juiz das garantias. Mas eu me pus a pensar qual era a ideia de se falar sobre esse tema, considerando um tema maior de globalização, de fronteiras, daquilo que se busca, né, de inovação no direito, né? E isso, obviamente, traçado num paralelo que se quer buscar os desafios e as perspectivas do juiz das garantias. A primeira constatação que me veio, e eu pude verificar, que me parece que Portugal foi um dos primeiros países a implementar um juiz de garantias, né? Sob o ponto de vista da globalização, o Brasil, na América Latina, foi um dos últimos, acho que só tinha ele e Cuba sem implementar o juiz das garantias, né? A Alemanha, Estados Unidos,
aí falando de outra região, já tinha implementado, diversos outros países, cada um a seu modo, e o Brasil demorou muito para implementar isso. Não que não se tenha discutido, acho que o ambiente acadêmico sempre foi um ambiente fértil para a discussão das garantias, né? Sempre discutimos muito isso, né? O que demorou foi para que efetivamente se implementasse, estamos agora no curso disso. Bom, lei promulgada, com as ADINs ajuizadas, decisão do Supremo, nos colocou numa posição realmente de sermos críticos do que aconteceu, né? Me parece que o legislador pretendeu algo e a decisão do Supremo reduziu bastante aquilo que o legislador quis. E temos diversas passagens disso na decisão do Supremo, né, nos quais podemos constatar esse reducionismo daquilo que quis o legislador em confronto que terminou sendo decidido na decisão do Supremo. Me incomoda muito, acho que foi dito um pouco mais cedo, talvez pelo professor Calegari, essa posição do juiz que busca fazer questionamentos supletivos dentro do processo penal. Quer dizer, uma atuação de ofício, né? É justamente aquilo que o juiz das garantias quer evitar. Me parece que esta decisão que o Supremo deu, decisão conforme a Constituição, está, nesse ponto, absolutamente equivocada. Bom, já termos o juiz de garantias é um avanço, não está querendo se dizer que não tenhamos nenhum avanço. Mas, neste ponto, a decisão traz um retrocesso. Porque, vejam, se o artigo 3º lá diz, está sendo implementado, é estruturado o Código de Processo Penal num sistema acusatório, ou seja, aquele sistema que visa dividir e separar a atuação dos poderes, do Ministério Público, juiz, defesa, e diz que nosso sistema é esse, mas mais na frente diz, olha, emprestando uma interpretação conforme a Constituição, o juiz ele pode, havendo dúvidas, fazer questionamentos nos limites legais ou algo nesse sentido. Mas, veja bem, isso contraria o próprio sistema acusatório. Que dúvidas são essas e quais limites são esses? Porque se colocar numa decisão do Supremo que o juiz ele pode fazer perguntas complementares, supletivas, nos limites das leis, precisamos conhecer quais limites são esses. E outra, do que seriam essas perguntas? Porque o que eu me paro para pensar juiz que está em dúvida, o nosso próprio Código de Processo Penal já dá solução para a dúvida, porque na dúvida se absolve. Se o juiz não está convencido de que há efetiva autoria ou materialidade delitiva, o nosso Código de Processo Penal já dá uma resposta para isso. A hipótese é de absolvição. Então, penso que estas dúvidas suplementares, essas perguntas que poderão ser feitas, serão somente para se confirmar uma hipótese condenatória. O juiz só vai fazer perguntas complementares porque ele quer intuitivamente condenar. E é preciso que a gente deixe isso claro e fale isso com clareza. Porque se há dúvidas, simples, o CPP autoriza a absolvição. Então, me parece que esse já seria um primeiro ponto de absoluto equívoco da decisão do Supremo. Mas, nisso, me parece que há, talvez, aí somente talvez, um apego um pouco por parte do julgador de se desfazer dessa sua vestimenta de poder instrutório, né? Talvez precisamos mesmo ter mais juízes especializados, formados, para que compreenda que a dogmática do processo penal é diferente do processo civil. E, nesse ponto, vejam, o legislador ele previu lá que o juiz das garantias ele deveria atuar até o recebimento da denúncia. O Supremo, em nova decisão, neste ponto, na mesma decisão, mas nesse ponto, decidindo novamente conforme a Constituição, disse, não, vai ser até o oferecimento da denúncia. Parece um detalhe, mas não é um detalhe. Isso compromete, novamente, o sistema acusatório, porque, veja, a decisão que recebe a denúncia não é qualquer decisão. Advoga há 17 anos, mais ou menos.
E eu já ouvi, infelizmente, algumas vezes, alguns jogadores falarem assim, olha, aquela decisão que a entidade de recebimento da denúncia, por exemplo, já vi, professor, eu não sei, o senhor com certeza já viu, mas algumas decisões do tipo, eu recebo a denúncia porque na hipótese de rejeição. Isso é uma não decisão, né? De conteúdo vazio. Mas existe. Isso talvez um pouco de mentalidade, querendo comparar essa decisão de recebimento quase que a um cítice do processo civil. Mas não é. Quando a gente implementou lá atrás que é preciso haver justa causa para se autorizar a deflagração da ação penal, o juiz, quando ele se debruça sobre esses autos, ele faz um juízo de valor sobre a materialidade delitiva e a autoria delitiva naquele momento. E óbvio que, naquele momento, ele se contamina. Então, essa mudança que a decisão do Supremo terminou fazendo, compromete aquilo que o legislador quis, foi de separar o papel do juiz, separar o papel do Ministério Público e o papel da defesa técnica. Porque essa decisão que recebe a denúncia é uma decisão que é muito mais do que um cítice. O juiz se debruça, claro, não está julgando mérito, mas ele está vendo ali indícios de autoria, de comprovação de materialidade. A partir dali, claro, ele vai participar de uma instrução no processo já com hipóteses pré-fixadas. Se falou aqui também sobre, talvez o desembargador Flávio falou de uma pesquisa que se fez com relação a alguns julgamentos em juízes, em processos nos quais juízes tinham participado só da fase de instrução, algo do tipo. Professor Schunemann já tinha feito uma pesquisa nesses moldes, e ele falou da hipótese do julgamento, do pré-julgamento, a hipótese do pré-julgamento. Ou seja, toda vez que um julgador ele tem um contato prévio com a prova, não é por maldade, não é por má intenção, não. É que no processo dele cognitivo, automaticamente ele já está enviesado. Ele teve contato com essa prova. Então, intuitivamente, no decorrer do processo, ele vai, intuitivamente, querer comprovar aquela hipótese pré-fixada. O juiz das garantias, na verdade, é um reconhecimento de que o juiz é um ser humano. E ele está sujeito às coisas mundanas. Essa questão do pré-julgamento, de se fazer pré-concepções, isso é próprio do ser humano. Quem explica isso não é nem o direito, é a psicologia. Então, vejam, precisamos separar essas funções, porque precisamos, antes de reconhecer que o juiz é um ser técnico, ele é um ser humano. E, a partir daí, construímos uma técnica sobre as falhas que nós, seres humanos, temos. Mas esse é mais um dos equívocos. Já me encaminhando para o final, mas identifiquei outros equívocos, dentre alguns que foram mencionados aqui, como, por exemplo, não se aplicar o juiz das garantias nas ações penais originárias. Eu não vejo nenhum sentido disso, eu não consigo argumentar dogmaticamente sobre isso, porque nas ações penais originárias, os tribunais eles determinam medidas invasivas, medidas de forças, medidas cautelares. Então, naquele momento, para deferir essas medidas, ele precisa fazer algum juízo de valor sobre a prova até então produzida. Neste momento, novamente, ele está contaminado. Então, há meios de se aplicar isso também nas ações penais originárias. Também não entendi porque não se aplicar o juiz das garantias nos crimes que estejam sujeitos à Lei Maria da Penha, ou então ao Tribunal do Júri. Também há medidas cautelares anteriores que podem ser deferidas, e há também o mesmo problema do viés confirmativo, que o professor Auri Lopes fala e tantos outros falam a respeito do juiz das garantias. Por fim, só uma última crítica, quer dizer, só fiz crítica, né? Mas é natural. Me parece que também teve um retorno nessa decisão do Supremo, professor, daquela hipótese lá do artigo 28, que se falava que, quer dizer, para entender o legislador falar que o Ministério Público ele determina, né, o arquivamento do inquérito, se ele não compreender, ele, titular da ação penal, por óbvio, entender que não é hipótese de ajuizamento da ação penal. E me parece que agora voltou, após a decisão do Supremo, a se compreender que o Ministério Público ele requer quem determina é o juiz. Quer dizer, de novo, misturando as funções do que deve ser Ministério Público, juiz e defesa.
Então, seriam essas minhas breves considerações a respeito ao tempo e também a paciência dos senhores. Eu agradeço mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Pablo Domingues. Obrigado também pela saudação da comprovação de outros países, da implementação do juiz de garantias, que o Brasil tardiamente implementou a posição do processo penal, que muitas vezes o retrocesso nas perguntas, os retrocessos no CPP, a regra do recebimento da denúncia, também concordo com o senhor, e a contaminação da prova, muitas vezes pelo juiz, se não for alterado esse modelo que nós temos de sistema acusatório. Então, para nós encerrarmos, não menos importante, eu diria que seria o nosso querido amigo, que ficou por último, mas sempre lembrado, o professor Alaor Leite. E, antes de mais nada, eu queria registrar duas presenças aqui, que nos honram: o presidente da AMB, o doutor Frederico Mendes, agradecemos a sua presença nessa palestra aqui, e também o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, que é o desembargador Carlos Alberto França. Muito obrigado pela presença de vossas excelências, é uma honra para nós termos aqui, assistindo temas que são caros aos tribunais e às entidades dos quais vossas excelências exercem a presidência e poderão contribuir no futuro com essas discussões. Muito obrigado a vossas excelências. Então, de imediato, passo a palavra ao nosso ilustre professor, catedrático aqui de Direito Penal, para que encerre essa mesa de hoje, o professor doutor Alaor Leite. Muito obrigado, querido amigo André Calegari. Minha primeira palavra, naturalmente, é de agradecimento pelo convite. Gostaria também de cumprimentar os meus colegas de mesa e a audiência que se faz presente hoje. Não posso deixar de exaltar que, sendo este um tema tão fraturante, é um regozijo ver que a universidade seja o palco dessa discussão. A universidade é o local por excelência da controvérsia, do desencontro, que gera um encontro de ideias, e é, portanto, muito salutar que esses temas que fraturam, que dividem, que disputam opiniões, de um lado, em face das impossibilidades pragmáticas de implementação de um modelo ideal, de outro lado, o reconhecimento de que o modelo que resultou da soma da lei e da decisão do Supremo Tribunal Federal apresenta eventuais incongruências ao nível sistemático, ou seja, esse equilíbrio de forças talvez possa ser equacionado no locus por excelência de resolução dessas disputas, que é a universidade, e deve continuar sendo a universidade. A contribuição que posso dar em face do que os meus colegas já disseram, talvez seja, sem perder de vista a natureza telúrica e pragmática deste tema, dar alguma nota de direito comparado, sobretudo relacionada às figuras do juiz de instrução e do juiz de investigação em Portugal, na Alemanha e na Itália, para verificar quais são os problemas que são atualmente discutidos nesses lugares, e não surpreenderá que os problemas sejam os mesmos. Em comum entre esses sistemas está o fato de que nenhum deles está atualmente satisfeito. Mesmo o modelo italiano, que inspirara o legislador brasileiro em sua formulação inicial, é um modelo em xeque. A audiência preliminar no modelo italiano está sendo discutida, inclusive, em sua própria existência. A figura desse juiz intermédio, não contaminado italiano, está sendo amplamente discutida. Portanto, não haveria modelo a ser simplesmente transposto, todos estão insatisfeitos, Alemanha, Itália, Portugal. De modo que é importante que haja esse esclarecimento. Não se trata propriamente de um atraso, se trata de um tema que, de fato, fratura o sistema processual de qualquer país, de qualquer Estado de Direito. Dito isso, é importante destacar essas duas dimensões. Há uma dimensão estruturante da figura do juiz de garantias. O juiz de garantias não é uma parte irrelevante de uma engrenagem do sistema processual penal, ele é o próprio rosto do sistema processual em sua conformação sistemática, seja acusatória, seja inquisitória.
E não há incompatibilidade com o processo inquisitório a existência de um juiz de garantias, mas o fato é que, como a investigação preliminar se tornou o ponto alérgico, o palco central do processo contemporâneo, é o momento em que os métodos ocultos de investigação são amplamente utilizados, é o momento em que as provas documentais, digitais, são amplamente recolhidas e, portanto, essa transferência do centro gravitacional do processo para a investigação preliminar potencializou a discussão sobre os poderes dessa figura do juiz de garantias, que é este juiz que decreta essas medidas, que é esse juiz que, eventualmente, admite ou não a acusação, que é esse juiz que, eventualmente, pode até ser o juiz de julgamento. Nós veremos agora, em breve, que as regras de impedimento do juiz de instrução e de investigação em Portugal e na Alemanha não são assim tão restritas. Portanto, não há uma preservação total do juiz de julgamento. Essa preservação total, cognitiva, só existe no modelo italiano e, assim mesmo, é passível de alguma crítica pela própria doutrina italiana. Essa é a dimensão estruturante. Cuida-se, portanto, de uma peça central da arquitetura do processo penal. Mas o assunto é também telúrico, há uma dimensão pragmática, que não pode ser aqui desprezada. Não se cuida de dizer que temos de nos ajoelhar, nos prostrar genuflexos às impossibilidades institucionais e pragmáticas de implementação, sobretudo em um país continental, mas é verdade que aqui vise o que um velho jurista Jelinek chamava de força normativa do fático. O fático, por vezes, se impõe, e quando ele se impõe, o normativo precisa, de certa maneira, acolhê-lo em sua complexidade e não afastá-lo, não simplesmente repristinar o modelo ideal, irrealizável. Essa não parece ser uma atitude inteligente nesses pontos ou nesses temas tão fraturantes. O mais inteligente parece mesmo ser admitir a contingência, e quando ela assume essa força tal que desnatura eventualmente o modelo, é preciso rever a própria concepção que foi lançada inicialmente. Eu acho que o debate atualmente peca um pouco por uma insistência em um modelo ideal que não existe em nenhuma parte. Portanto, é bom que este não seja um assunto apenas dos cientistas em seus gabinetes, em suas sinistras bibliotecas. E esse binário, que é difícil de equilibrar, é um binário entre onipotência do juiz das garantias e onisciência do juiz de julgamento. Este é um binário que funda toda a discussão. Os pontos centrais que fraturam todos os sistemas processuais são: um não fratura o fato de que o juiz de garantias deve ser a figura responsável pela decretação de medidas interventivas em direitos fundamentais. Isso ninguém discute. Já o fato de o juiz de garantias poder ou não realizar um juízo de admissibilidade da acusação, este é um ponto que fratura. Fratura tanto assim que foi um dos pontos de reversão da decisão do Supremo Tribunal Federal. No caso português, o juiz de instrução decreta essas medidas e realiza, na fase facultativa de instrução, uma fase intermédia entre o inquérito e a fase de julgamento. Existe também na Alemanha o Zwischenverfahren, que é um processo intermédio, destinado apenas à admissibilidade da acusação, e nesses dois modelos é o juiz de instrução que realiza o recebimento da acusação. Não ficando só por isso impedido para ser ele também juiz de julgamento. Portanto, esse é um dado que é preciso destacar. Os modelos que conhecem o juiz de instrução não necessariamente o consideram impedido para ser juiz de julgamento. Como disse, o único que preserva totalmente o juiz de julgamento é o modelo italiano. O controle do arquivamento é outro ponto que fratura. Qual é o nível de controle judicial da decisão de arquivamento? Vimos também que o Supremo Tribunal Federal reverteu essa opção inicial por uma ausência de controle judicial do arquivamento. E aqui não é possível deixar de dizer que o papel do juiz de garantias está intimamente conectado com o Estatuto do Ministério Público e com os poderes do Ministério Público na fase de inquérito e do papel do Ministério Público no processo penal. Não é possível desconectar esses dois
temas, porque o juiz de garantias interage com o senhor do inquérito, que é o Ministério Público, portanto, não é uma discussão que pode ser isolada de uma redefinição do Estatuto do Ministério Público, que é urgente e se discute amplamente em Portugal. Os senhores que aqui estão verão que há poucos dias vários juristas escreveram e publicaram um manifesto, uma carta aberta pela reforma da Justiça em Portugal, que passa pela revisão do Estatuto do Ministério Público e pela discussão do papel do juiz de instrução. Portanto, mais atual o tema não poderia ser. No caso brasileiro, eu apenas anotaria um tema interessante: o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou sobre o papel do juiz de instrução quanto à colaboração premiada, com o que temos de dizer que ele continua sendo o juiz responsável pela homologação dos acordos de colaboração premiada. Este é outro tema que merece alguma atenção. E essa é a onipotência do juiz de garantias, e ela se contrapõe à onisciência do juiz de julgamento, porque aqui o que fratura é saber se aquilo que foi feito sob o controle do juiz de garantias deve ser de conhecimento do juiz de julgamento, ou se podemos considerar que, tendo tudo sido já controlado, no sentido de garantir que ocorra dentro dos limites legais, de que não haja intervenções ilegítimas ou desproporcionais na esfera individual, se esse controle existente nos exonera de um duplo controle e, portanto, faz com que nós possamos prescindir da exigência de que o juiz de julgamento também conheça o que fora feito na investigação, como é o modelo italiano, que tem a duplicação do fascículo. Aí um fascículo dos autos para o Ministério Público e para a defesa, e um fascículo para o juiz de julgamento, que não é integrado pelo que ocorreu no inquérito, com a exceção evidente das provas irrepetíveis. Esse é um ponto fraturante. E é preciso dizer que os modelos alemães e portugueses permitem que o juiz de julgamento conheça tudo o que aconteceu no inquérito, portanto, o juiz de julgamento é onisciente. O juiz de instrução é onipotente, no sentido de que, até o recebimento da acusação, exerce todos os poderes de juiz, mas o juiz de julgamento segue sendo onisciente. O modelo brasileiro, portanto, iniciou uma aproximação ao modelo italiano e parece ter resultado em um misto, um híbrido pouco eficaz do modelo alemão, português e com notas ainda do modelo italiano. E essa minha palavra, e chego já às minhas palavras finais, inclusive já desligou o tempo, já devo ter passado há muito tempo, que já tinha, a tela está preta ali, então, ou eu estou liberado para continuar, não sei, cada um interpreta como preferir. O presidente. Bem, mas já chegaria de qualquer forma às minhas palavras conclusivas, que são no sentido de dizer que, nesse tema, a observação do direito comparado revelará que o tema fratura todos os sistemas processuais. Não considero, portanto, que haja aqui uma natureza acidental ou específica da discussão brasileira. Ela espelha uma dificuldade com que todos os sistemas lidam. Adiciona-se a essa dificuldade uma dimensão empírico-pragmática ligada à extensão territorial e à própria estrutura do Poder Judiciário brasileiro, que implicou, evidentemente, nesse reclame institucional, no sentido de uma conformação desse juiz de garantias que fosse implementável em tempo hábil. O que me parece imperdoável nisso tudo é que dessa discussão tenha resultado um hibridismo que revela hesitação e não uma decisão resoluta quanto ao modelo que seja o mais próximo quanto possível do modelo ideal e que seja também, ao mesmo tempo, realizável. O que resultou desse pugilato de forças entre a dimensão estruturante e pragmática foi um híbrido que acende uma vela a Deus, outra ao diabo. E este é o problema. O problema não é de atraso, o problema não é de concepção teórica. O problema é de uma incapacidade de reunir essas duas dimensões em uma decisão
que fosse dialogal, no sentido de compor esses interesses, essa dimensão sistemática da cara do processo penal brasileiro, com as instituições que têm de implementar essa figura. Eram essas as minhas palavras, agradeço a todos. Muito obrigado. Bom, agradeço ao professor doutora Laura Leite, que trouxe o modelo italiano, já colocado em xeque, discutido hoje novamente. Os modelos todos apresentam problemas, um problema estruturante, o modelo de juiz de instrução e de julgamento, o juiz de garantias na colaboração, interessante essa provocação. Registro a presença. Eu tenho um relator, na realidade, um revisor muito bom ao meu lado, porque ele vai me lembrando das pessoas presentes. Então, nunca foi tão bom participar, e eu vi como é bom participar de um órgão colegiado e fracionado. Na advocacia, nós ficamos isolados. Então, eu registro a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o desembargador Sérgio Martins, Mato Grosso do Sul, o desembargador Sérgio Martins também, que demonstra o interesse nesse tema. Obrigado, desembargador, pela presença, é uma honra tê-lo aqui também. Por fim, agradeço a todos os palestrantes, também a todos os participantes que ficaram numa segunda-feira, início de evento, até o final de tarde, que realmente demonstra o interesse dos senhores. Digo que é muito mais difícil mediar e presidir uma mesa do que fazer a palestra, porque eu tive que fazer um apanhado geral de todo mundo, e não estava preparado para isso, mas foi uma tarefa muito boa de aprendizado. Por fim, para encerrar, desembargador Favretto, eu vou copiar sua frase, e encerro com isso. Precisamos reformar a mentalidade. Já reformamos a lei, mas ainda não foi suficiente. Parabéns, desembargador. Realmente há uma reflexão aqui que a lei já foi reformada, enquanto nós, enquanto operadores do direito, não reformarmos a nossa mentalidade, o juiz de garantias em nada servirá. E também eu sempre digo uma frase minha: nós temos que sair maiores do que entramos num sistema de processo de garantias penais. Com tudo isso, eu declaro encerrado a mesa do juiz de garantias, desafio e perspectivas, e agradeço a todos.